Então vamos lá, vamos estar orando, convidando o dono da palavra a se fazer presente. Nós estamos diante de um tema necessário, um tema importante, principalmente para a nossa geração, para os dias de hoje, para o evangelho de hoje. Mas para alguns vai ser polêmico, para alguns vai ser um tema provocativo, mas eu vejo como um tema necessário, né? É um tema na qual o Senhor ministrou não somente ao meu coração, mas ao compartilhar com esse grande irmão, o evangelista Richard, nós acabamos compartilhando dessa mesma ideia e decidimos trazer esse tema em uma live e vamos transmitir também depois para um episódio, para o podcast. E eu creio que o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado e exaltado também. Então, você que talvez não conseguiu acompanhar essa live agora, ao vivo, eu vou deixar ela salva para vocês acompanharem depois. E também vai estar disponível lá no podcast para vocês ouvirem depois. E eu creio que o nome do Senhor será glorificado e exaltado. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai, queremos te agradecer por mais essa oportunidade, queremos te agradecer por mais esse sábado, queremos te agradecer por mais essa conversação, por mais essa oportunidade de falarmos sobre a tua graça, sobre a tua palavra, sobre aquilo que o Senhor nos deixou como ideia, como guia, como bússola. Senhor, nós não estamos aqui para querer se aparecer, para querer ser melhor do que alguém. Nós não estamos aqui para querer mostrar que temos mais conhecimento do que outras pessoas, mas nós estamos aqui, Senhor, como porta-voz, como homens que têm, Senhor, em nome de Jesus, poder de fala, lugar de fala e espaço para poder espalhar aquilo que o Senhor nos instruiu. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha se fazer presente, que o Senhor venha ser o nosso princípio, venha ser o nosso meio e venha estar conosco até o final. Senhor, em nome de Jesus, que a cada um que entrar por essa live, que a cada um que clicar, que cada um que curtir, compartilhar, venha ser alcançado pela sua graça, pela sua presença, que essa live não é sobre nós, mas é sobre o Senhor, é sobre a sua palavra, mas que nós venhamos abrir a mente daqueles que talvez está com a mente fechada, talvez que não tem quem instruir sobre a tua palavra, que nós venhamos ser um Felipe para os eunucos que tentam ler, que tentam entender e não entendem. Senhor, nós estamos aqui como porta-voz, como instrumento, como ferramenta. Nos usa, mas também nos ensina. Nos usa, mas também nos instrua. Nos usa, mas também nos conserta, nos corrija, em nome de Jesus. Amém. Quero aqui agradecer a presença da Jaque, do Thiago, do Kaique, mais uma vez, da Laiane, da Elaine, que Deus abençoe a cada um que está entrando. Peço aí que vocês eh, possam compartilhar essa live, possam compartilhar essa mensagem com alguém, porque eu creio que o Senhor ele tem a capacidade de alcançar e essa live vai ser mais uma das ferramentas, mais uma das formas que o Senhor vai usar para falar com alguém. E você pode ser um missionário, uma missionária, um evangelista, um compartilhador de boas novas. E eu creio que essa live vai ser essa ferramenta no dia de hoje. Antes de iniciar, quero aqui agradecer e apresentar mais uma vez esse grande irmão, esse grande amigo, evangelista Richard, que mais uma vez aceitou as minhas loucuras, porque quando eu decido entrar em briga, eu geralmente não entro sozinho, eu chamo alguém para entrar comigo, e óbvio que eu vou entrar com alguém que entende mais do que eu, mas não é sobre isso, não é para arrumar briga, não é para arrumar confusão, é para trazer luz. Nós estamos aqui para trazer luz, para iluminar o caminho daqueles que estão na escuridão. Mas nós queremos abordar aqui um tema que é importante, que é necessário, e eu quero aqui chamar ele, evangelista Richard, que não pensou duas vezes quando eu fiz o convite. Ele gostou também desse tema, ele gostou também dessa temática, e ele falou assim: vamos para cima,
vamos lá, porque tem pessoas que precisam entender, ouvir, compreender. Não é ataque, não é indireta, mas nós precisamos se posicionar como, como estudantes, como formadores, como pensadores, nós também precisamos tomar posicionamento. Infelizmente, a internet é terra sem donos, né? Então, cada um que abrir um vídeo fala o que quer e tem a sua livre, espontânea ali, fala e tudo mais. Então, nós também, como pensadores, nós estamos aqui para deixar o nosso posicionamento, os nossos pensamentos, mas sem afrontar, sem atacar, é simplesmente deixando com tudo base bíblica. Evangelista Richard, fala está com você mais uma vez. Obrigado por aceitar o convite. E é isso. A paz do Senhor, meu amigo evangelista Tony. Eu agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar presente na live. Agradeço a oportunidade daqueles que já estão conosco, daqueles que posteriormente irão nos ouvir em outra oportunidade. Mas eu quero agradecer a cada um de vocês. Eu sempre falo para eles: se for se meter em confusão, me chama. Eu quero estar presente nessa confusão, e se for para falar de Bíblia, se for para falar do Evangelho do nosso Senhor, eu quero estar sempre presente em todas. Como ele já enfatizou, é um tema que impacta, que chama atenção e parece polêmico, mas não tem nada de polêmica nisso. Como ele já bem disse na sua oração, nós não estamos aqui para atacar ninguém, para falar de ninguém, nem apontar uma classe, porque nós não estamos aqui para isso e a nossa missão também não é essa. Nós, como pensadores, como estudantes do Evangelho, nós estamos aqui para trazer esclarecimento, trazer luz, tirar dúvidas e mostrar que quão grande e abrangente é a palavra do nosso Senhor, é um oceano de infinidade, mas, como ele bem disse, é um tema necessário a se falar. Depois da pandemia, nós temos vários estudos e assuntos que falam sobre os pastores da internet e também o quanto cresceu a classe de itinerância. Veja bem, isso não é um ataque à classe. Eu, particularmente, sou fã de um monte de itinerante que tem os céus sobre os seus lábios, são grandes expositores do livro sagrado e são necessários para os dias de hoje. Isso não é um ataque à classe, isso não é um ataque a eles. Só vamos trazer esclarecimento para o tema porque muito tem se falado sobre isso, sobre aqueles que pregam em todo lugar, mas não servem a um lugar. Então, tamanha procura, conforme o evangelista Tony me disse, que muitas pessoas vieram a ele com essa dúvida: mas isso é bíblico, não é? O que há de verdade sobre isso? Se Deus aprova, se a igreja aprova, porque eles pregam em todo lugar, mas eles não têm igreja, ninguém conhece o pastor deles. Então nós estamos aqui para uma conversa saudável sobre Bíblia e sobre para trazer esclarecimento sobre isso. Mais uma vez, meu muito obrigado, evangelista Tony, e dá lugar na terra, meu amigo. Então vamos lá, vamos dar início aí oficialmente. Não sei se você agora, quem entrou agora, estava acompanhando, mas nós acabamos demorando um pouquinho para entrar devido a um probleminha técnico. O Instagram com a conta do podcast, né? Por nós não termos um número X, né? Lá eles pedem 1.000 seguidores para poder abrir uma live. Então nós migramos para essa conta aqui, então por isso que teve esse desencontro de contas, mas a live está acontecendo e o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado. E vamos lá, vamos para cima, que tem bastante coisas para a gente comentar, para a gente falar, e eu creio que as nossas mentes, porque isso inclui tanto a mim quanto a ele, vai ser aberto. Mas como eu disse, é um tema que não é meu, não fui eu que tirei da minha cabeça, não foi o evangelista Richard que tirou da cabeça dele. Isso é algo bíblico, né? Então eu quero convidar você que pode, se você que não pode, só acompanhe a leitura, que é um texto que se encontra no livro de Romanos, né? O Novo Testamento, o livro de Romanos, no seu capítulo 10. É, quero ler aqui, pelo menos, a partir do verso. Vou pegar aqui.
Deixa eu abrir aqui o meu também. Romanos 10. Eu troquei a Bíblia, eu mudei. Pegar aqui o verso, pelo menos o verso 12. Romanos 10, verso 12. Que vai dizer o seguinte: porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele que nada ouvirão? Nada ouviram. E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então esse texto, ele ardeu ao meu coração quando se tratou dessa temática, pregando em todo lugar, sem servir em lugar nenhum. Talvez quando você olhou pelo banner que a gente postou, divulgou, talvez você já achou, é esse tema, é isso, e tal, com aquele ar de provocação, de polêmica, de indireta, mas não é isso que a gente aqui quer representar. Ainda que tenha algumas verdades por trás, alguns mitos por trás em cima dessa temática, mas não é isso, né? Eu queria iniciar, dar uma introdução dizendo que nós vivemos um tempo muito curioso, né? Nunca houve, como o evangelista Richard disse, tantas pessoas falando de Deus, né? Se a gente abrir as redes sociais, qualquer uma das redes sociais vai ter de criança a pessoas mais velhas, anciãos falando sobre Deus. E isso é lindo, isso é importante, isso é muito bom. Nunca houve tantos podcasts cristãos, nunca houve tantos perfis do Instagram, por exemplo, canais do YouTube, como eu disse, pregadores produzindo conteúdos diariamente, é, conteúdos também como Café com Deus Pai, devocionais, enfim. Mas, ao mesmo tempo, né, nessa mesma proporção que tem crescido esses perfis, essas pessoas têm se levantado, nunca houve também, nunca foi tão comum, né, encontrar pessoas que pregam em todo lugar, né? São pessoas que se convertem hoje e já estão ministrando amanhã. E não pertencem a um lugar, não têm raiz em nenhum lugar, não sentam para aprender, não sentam para criar um tipo de raiz, não tem uma doutrina, não tem quem ensine, não tem quem doutrine, não tem quem passa ali algum tipo de ensinamento, não congregam, não servem, não tem um pastor, não tem uma liderança, como muitos gostam de dizer, não tem uma cobertura espiritual, não prestam conta para ninguém, ou melhor, prestam conta para si mesmo. Então, abrem as suas agendas, seja para louvor, seja para pregação, ou para qualquer outro evento que possa envolver o evangelho. E isso nos leva a uma pergunta importante. Isso me fez refletir em algo. Será que Deus ele chama pessoas independentes para representar o seu reino inteiro? Porque se a gente for olhar para algumas figuras do Evangelho, a gente sempre vai ver Deus ele não levantando uma única pessoa, e ainda que era uma única pessoa, essa única pessoa era um líder, mas esse líder ele nunca fez nada sozinho, ele sempre fez dando uma ordenância para alguém executar algumas coisas, e isso a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente. Mas quando Paulo ele responde ele acaba respondendo essa pergunta com uma outra pergunta: como pregarão se não forem enviados? E aí isso que pega, porque nós vemos muitos, hoje nós costumamos chamar de itinerantes, são pessoas que abrem as suas agendas. Talvez ela não tenha ali um tempo de preparo. Não vou dizer que não tem Deus na vida, não vou dizer que não tem Espírito Santo, não vou dizer que
Deus não usa. Não vou dizer que o céu não se abre quando a pessoa está ali ministrando ou fazendo o querer do Senhor. Não é isso, não é sobre isso. É sobre um cuidado, é sobre um preparo. Porque até para a gente ministrar uma palavra, ministrar um louvor, a gente precisa ter um preparo, um cuidado, porque nós estamos tratando com vidas. Então perceba que Paulo ele não pergunta: pregarão se não estudarem? E aí não é essa temática. Como pregarão se não tiverem talento? Também não é sobre isso. Como pregarão se não tiverem seguidores? E aí, se fosse por seguidores, eu e o evangelista Richard nem abriria essa live aqui, porque o Instagram já bloqueou nós, porque pelo Eu menos tenho 1.000 seguidores para abrir a live a gente tinha que ter e a gente não tinha aqui. Mas a primeira preocupação, e brincadeiras à parte, mas a primeira preocupação do apóstolo Paulo é o envio. É sobre quem enviar, quem enviou. Então, eu aprendo que no reino de Deus, o problema nunca foi encontrar quem queira falar. Porque se for assim, é como eu disse, se a gente abrir a rede social, é de criança aos mais idosos falando. Então, o problema nunca foi quem quer falar. Porque se for esse problema, em qualquer esquina, se a gente for perguntar, você quer ter uma oportunidade? Enquanto uns fogem, outros querem falar. Mas o desafio sempre foi encontrar quem aceite o primeiro envio, ou o primeiro ser enviado. Então, o contexto aqui é essa introdução que eu queria trazer para vocês entenderem o porquê dessa live, o porquê desse tema. Então, antes de acharem que a gente já ia vir aqui, pá, atacar e tal, é essa temática, essa problemática, é essa a ideia do podcast. É construir uma ideia em cima do que Paulo falou. Richard, suas considerações. Muito interessante o texto que você leu, toda a temática que ele envolve, o seu contexto e tudo aquilo que Paulo escreveu ali. Como você bem falou, e eu vou reforçar novamente, a nossa live, a nossa exposição da palavra aqui não tem a ver com ataque a uma classe. Como o evangelista Tony bem disse, nós vivemos tempos maravilhosos porque nunca se falou tanto de Jesus, nunca se falou tanto da sua santa palavra em outro tempo. Nós vivemos isso, um tempo em que se fala muito, se expõe muito. Eu posso contemplar algo que eu achava inimaginável há um tempo atrás, onde nós falamos que há influencers cristãos, gente que produz conteúdo na internet para cristão. Vemos páginas de humor cristão. Ou seja, a religiosidade não está empregada, enraizada a ponto de nos matar. Ela é leve. Jesus disse que o fardo dele era leve. Então, só que nós temos que também abordar esse tipo de assunto, porque em todo o Novo Testamento, a parte de envio, de missão, é uma parte muito séria. Eu tomei como exemplo, peguei aqui, eu já apliquei isso em algumas aulas sobre o apóstolo Paulo, a qual a maioria de nós vamos concordar que foi o maior evangelista da Bíblia, o maior evangelista do Novo Testamento, todas as suas cartas que hoje nos servem de grande inspiração, que nos conduzem, também fazem parte da nossa regra de fé, tudo isso que está envolvido. Mas eu acho que, acho não, tenho certeza que algo que se perdeu nesse meio com tamanho derramamento do evangelho foi a criação de raízes e a importância disso. E quando o evangelista Tony me chamou para isso, o que mais tocou o meu coração, mais me inflamou, foi: mas qual é o intuito disso? Será que o nosso intuito é mesmo pregar o evangelho, ver almas sendo rendidas a Deus, pessoas se convertendo, pessoas se transformando através do Espírito Santo, através da palavra e cumprindo a nossa missão, que é propagar o evangelho? Ou será que a nossa real intenção é ser visto ou até mesmo financeira? Então, esse tema que ele me propôs me chamou a atenção por isso. Qual que é a real intenção quando eu saio simplesmente a pregar o evangelho? Se eu não sirvo uma comunidade de fé, se eu não sirvo a, a, a pessoas,
Porque a própria Bíblia diz que maior é aquele que serve do que aquele que é servido. E se ele constituiu apóstolos, pastores, mestres, evangelista, ele constituiu todos esses a serviço da igreja. Mas se eu não faço parte de uma comunidade, se eu não sirvo a uma igreja, como é que eu estou contribuindo para isso? Fica meio incoerente a minha fala. Então, é o que nós vemos nos dias de hoje, desculpa, mas é a verdade. Nós vemos milhares e milhares aos milhares propagando o evangelho. Isso é bom, mas não sabemos de onde ele vem. Quem é o pastor, que comunidade que ele serve, ou até mesmo ele até pode colocar na sua bio da rede social, mas nós nunca vemos ele presente num culto. Como o evangelista Tony disse, eu vou reforçar a fala dele. Quem o disciplina, quem o repreende, quem o aconselha, quem o pastoreia, quem o discipula. Se não tem a quem prestar conta, e por isso que eu me baseei em Paulo, porque ele tem a quem prestar conta, ele tem quem o repreenda, quem o ensine, ele tem um mentor, nós vamos discorrer sobre esse mentor dele. Mas quando alguém não corresponde a todos esses requisitos e sai simplesmente a propagar o evangelho, há uma incoerência com a Bíblia Sagrada. E eu vou passar o espaço de voz novamente para o evangelista Tony para ele discorrer, para nós não ficar numa fala repetitiva. É muito sério, porque se a gente for pegar esse texto que eu li, ele é dividido, na verdade, em três partes. O capítulo 9, o 10 e o 11, que ele vai tratar basicamente essa temática. Só que é o capítulo 10 em si que Paulo ele acaba enfatizando e a gente entrou num acordo aqui de... Na verdade, nem entramos em um acordo, mas acabamos aqui vendo que as ideias estão batendo porque a gente vai trabalhar em cima do mesmo personagem que seria Paulo, porque eu acho que dentro dessa temática tem outros, claro, personagens, mas Paulo acho que é o exemplo supremo, assim, que daria para representar em forma humana mesmo, né? Porque falar de Jesus aí já é apelar demais. Mas pegando esse capítulo 10, ele está falando, ele fala justamente sobre um Deus que ele está disponível para todos. Só que ele está pregando justamente para judeus que conheciam as escrituras de cabo a rabo, mas que rejeitavam o Deus das escrituras. Então, no verso 14, ele faz uma sequência de perguntas, e aí ele vai falar o seguinte: como invocarão aqueles em quem vocês nem creem? Então, isso daqui é muito sério, porque como eu vou representar um Cristo que talvez eu acredite, que talvez fez alguma coisa, e mais uma vez eu afirmo, não estou dizendo que a pessoa não é usada quando ela assume o púlpito, não é isso. Mas como eu vou dizer para alguém, ou profetizar sobre a vida de alguém, ou levar uma palavra de conserto para alguém, se eu não tenho quem traz essa palavra de conserto? Ainda que a mensagem que eu ministro, geralmente ela me ministra primeiro. Mas como eu vou invocar aquele que eu basicamente não creio, ou como eu vou representar alguém que eu não sirvo? Isso daqui é algo muito sério. Uma segunda pergunta que ele faz é: como creram naqueles de quem nunca ouviram? Como ouviram sem quem pregue? Como ouvirão se não tem quem pregue? E isso daqui me chama a atenção, porque linkando lá em Atos 8, tinha um eunuco. Ele estava voltando do ambiente da adoração e o Espírito cutucou Felipe e disse: Felipe, vai para o deserto. Quando Felipe desce, Felipe vê esse eunuco lá. Felipe está lendo o texto de Isaías e ele pergunta para o eunuco: você entende o que lês? E ele diz: como eu vou entender se não tem quem me ensine? Então eu acho que quando a gente está ministrando a palavra do Senhor,
Principalmente, a gente tem que ter um cuidado não somente com quem está ouvindo, mas conosco também. Até porque, quando a gente ministra, a gente está representando alguém. E esse alguém é Cristo. Esse alguém é Deus. Esse alguém é o próprio Espírito Santo. A gente não está somente emprestando o nosso corpo para que Deus venha falar por meio dele em forma de instrumento, mas nós também temos que prestar contas, assim como o evangelista Richard falou. Nós temos alguém como prestação de contas. E se a gente não congrega, se a gente simplesmente vai, qual é o nosso, vamos assim dizer, de um jeito bem escrachado mesmo, qual é o nosso currículo? Qual é a nossa origem? Da onde a gente veio? Qual cadeira a gente sentou para aprender e levantar para ensinar? É sobre isso. Como ouvirão sem quem pregue? Só que aí ele vai mais profundo e ele vai dizer: como pregarão se não forem enviados? E aqui é o versículo-chave, que é o versículo 15, porque tem muitos sendo enviados, ou muitos indo, na verdade, sem serem enviados. É muitos indo representando bandeira de si mesmo, sem quem é, tem alguma representatividade. É muito fácil eu ir numa igreja, simplesmente dizer: eu estou aqui em nome de fulano, de ciclano, e se a gente for fazer o devido registro ou a investigação, os presidentes, o pastor local vai falar assim: nunca nem vi. É membro daqui? Nunca nem vi. Nunca vi mais gordo, nunca vi mais magro, nunca vi mais branco, nunca vi mais preto. Esse daqui, se veio alguma vez, vou procurar nas fotos, na mídia, para ver se esse daqui já pisou aqui. Porque é assim. E está complicado. Não é que a pessoa não carrega uma mensagem genuína. Ela pode até carregar, pode até ter o Espírito Santo, pode até ter a presença de Deus, mas é muito sério a gente entregar o púlpito para alguém que não serve, né? Que não trabalha na obra, que não tem um mentor, que não tem um pastor, que não tem quem discipule, ou que só apareça nos cultos de ceia. Isso daqui é um risco muito grande. Então, quando a gente está trabalhando dentro desse tema, é sobre isso. É sobre o cuidado que a gente tem que ter sobre as pessoas que assumem os púlpitos, sobre as pessoas que a gente convida, sobre as pessoas que estão tomando a posição de alguém que talvez está sentado, que está cultuando sempre, que está em todas as escolas bíblicas, que está tendo a força de vontade de aprender e às vezes não tem essa oportunidade. É muito importante o que você disse e mencionou. E como nós corroboramos e falamos do apóstolo Paulo e sobre ele ser um evangelista e sobre o tema central e importante que o evangelista Tony está mencionando sobre ser enviado. É muito diferente de eu simplesmente ir. Ah, mas eu quero cumprir, eu separei esse versículo aqui, Marcos 16, aonde Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Sim, Jesus disse isso, mas ele deu o manual e a instrução para isso. Se nós observarmos o começo e o contexto da conversão de Paulo até ele se tornar o grande evangelista, o grande apóstolo, a Bíblia diz que ele é visitado no caminho de Damasco, Atos 9, todo mundo já conhece, e a Bíblia diz que após a conversão dele, ele simplesmente sai pregando. Tanto que as pessoas começam a ficar confusas. Mas, ora, não era esse Paulo que perseguia, que matava, que não aceitava esse evangelho, esse Cristo? E elas ficam com tamanha confusão. Por quê? Porque não sabe quem o enviou. Não sabe quem está impulsionando ele. E o próprio Cristo, o próprio Deus, vai deixar isso claro para Paulo. Ele começa a pregar e falar e anunciar e traz confusão, em vez de trazer clareza. Só que o próprio Deus
vai falar para ele que agora ele precisa ficar distante, ele precisa ficar longe para que a igreja tenha paz. Olha que confuso isso. Isso mexe com a minha mente porque Deus está mostrando para ele assim, ó, agora você não é o seu momento, não é a sua hora. Veja bem, nós não estamos falando de preparo, nós estamos falando de quem envia. Neste exato momento, a igreja de Jerusalém está se formando. Ela não está ainda em Samaria, não está ainda na Judéia, ela não está aos confins da terra. Ela só está em Jerusalém. E Paulo não é da igreja de Jerusalém. Isso eu não estou falando de placa denominação. Só estou explicando o contexto sobre isso. Paulo ainda não pertence a uma comunidade de fé. Paulo só é simplesmente convertido. Ele está anunciando porque ele queima, isso é normal. E aí, Paulo começa a trazer confusão. Aí, Atos 22, do 17 ao 21, é o próprio Deus que aparece para ele e diz, olha, você tem que ir embora. Você tem que ir para Tarso. Só que Atos 9 e o 31 diz que quando ele vai embora, houve paz e a igreja cresce. Veja os momentos em que isso são encaixados. Há uma igreja, somente a igreja de Jerusalém. Não há muitas igrejas, só há a igreja de Jerusalém. E Paulo não faz parte ainda. Ela está restritamente fechada aos discípulos e à comunidade que está ali em volta. Só que Paulo acha-se, porque está cheio do Espírito, motivado a simplesmente ir. Quando Deus, na verdade, explica para ele, olha, você simplesmente autoproclamar um enviado é diferente de alguém te enviar. E quando você simplesmente se autoproclama e vai, traz confusão. Não enriquece, traz confusão. Então, os irmãos de Jerusalém, os apóstolos de Jerusalém, junto com Barnabé, vão pegar esse Paulo, vão falar, ainda não é o seu momento, e vão mandar ele para Tarso. Lá em Tarso ele fica aproximadamente 10 anos, ele retorna, fica mais 3 anos na Arábia estudando o Taná, e agora ele faz parte de uma igreja, Atos 15. Ele faz parte da igreja de Antioquia. Paulo agora pertence a uma comunidade. Paulo serve a um lugar. E a Bíblia diz que ele está com Barnabé ensinando. E após essa toda a preparação, nós não estamos falar de preparação, nós estamos falando de agora de pertencimento, de esperar o tempo, porque você vai cumprir aquilo que Deus estabeleceu. Paulo tem um chamado, só que no meio desse chamado e pela sua impulsividade, ele traz confusão. Só que após a sua retirada, houve paz e crescimento. E agora, ele retornando, a Bíblia diz que orando, jejuando e adorando, o Espírito Santo diz, separem a Barnabé e a Saulo, porque eu tenho uma missão para eles. Viu a diferença? É uma igreja em Antioquia que está preparando alguém para ser enviado. Agora não vemos um Paulo autoproclamado, como lemos em Atos 9, se proclamando pregador do evangelho em Damasco, aonde queriam matar, aonde ele vai para Jerusalém e os israelitas também queriam o matar, mas agora ele é enviado por uma igreja. Para mim finalizar essa segunda oportunidade, vão dizer, mas ele também foi apedrejado, ele também foi perseguido, foi açoitado. Calma. Mas agora ele tem uma missão. Agora ele tem quem o enviou. E agora ele tem quem guarda. Diferentes contextos. De alguém que se autoproclamou, de alguém que agora é enviado. E eu passo a minha oportunidade a você, Evangelista Antônio. E você falou de um tema aí que eu já ia entrar logo após, mas antes da gente falar sobre isso, a gente precisa entender o significado dessa palavra enviado. E quando eu estava procurando o real significado, o original, né, do sentido da palavra enviado,
no original, traz o sentido de ser despachado por uma autoridade. Então não é algo que eu decido ir por vontade própria, não é algo que eu decido ir porque eu senti no coração, mas é ser despachado por uma autoridade. Ou seja, o mensageiro ele não escolhia a sua própria missão. Contanto que Paulo, ele por diversas vezes ou por algumas vezes, e há um texto que diz que ele queria ir para a Ásia e o Espírito Santo diz: "Não, você não vai". Porque não era a vontade de Paulo, era a vontade dele ser enviado para uma missão que Deus decidiria ele ir. Então, ele era enviado por alguém, ele tinha que ser enviado por alguém. E isso muda completamente a nossa visão de ministério, porque hoje nós vemos pessoas dizendo: Deus me chamou, eu fui levantado, eu fui escolhido, eu fui chamado para isso. Esse é o meu chamado. Desde pequeno Deus fala. Então, mas a pergunta ela tem que continuar sendo ou ela continua sendo. Mas quem confirmou esse chamado? Quem enviou? Quem acompanha essa caminhada? Quem instrui a sua caminhada? Quem corrige você no meio da caminhada? Quem pode te dizer não? Porque o Espírito Santo disse não para Paulo. E Paulo não foi. Ele foi para Macedônia, foi onde houve a conversão de Lídia, ele foi preso e tudo mais, com Silas, enfim. Porque, biblicamente, o envio ele sempre envolve uma autoridade. Eu nunca vou porque eu quero, eu vou porque alguém pediu, alguém instruiu, alguém mandou, alguém ordenou. Então, nunca é um projeto individual. Por isso que eu disse, será que Deus ele trabalha com pessoas de forma individuais para o reino dele? Ou ele sempre vai trabalhar de forma conjunta, de forma que ele vai precisar de outras pessoas e não somente sendo um projeto individual? Se a gente for olhar para a Bíblia, e eu não queria entrar nele, porque ele eu já acho que é muita apelação, mas falando de Jesus, Jesus também foi enviado, porque diversas vezes ele disse: O Pai me enviou. Então, até o próprio Jesus foi enviado por alguém. Ele foi enviado pelo Pai. Ele não foi ele que decidiu descer por conta própria, no sentido de querer mudar tudo sozinho. Ele também teve o auxílio de Deus, ele teve o auxílio do próprio Espírito. Então, se até o Filho de Deus fazia questão de destacar que foi enviado pelo seu Pai, que no caso é Deus, quem somos nós para desprezar esse princípio? Porque hoje, evangelista Richard, aí já entrar num tema um pouco polêmico, hoje o que nós mais vemos é igrejas se abrindo e não igrejas nascendo. E aí a gente vê pessoas que até ontem era um cooperador e hoje já é um bispo, já é apóstolo, já é um missionário, já é um pastor, e eu não tenho nada contra isso, não é sobre o chamado, não é sobre o cargo. Às vezes a pessoa ela foi até chamada para isso, mas é assustador você olhar um dia a pessoa ser uma coisa, no outro dia a pessoa já tá ali no máximo do nível e instruindo pessoas, que é o mais perigoso, sem um preparo, sem um estudo. A gente não sabe de onde veio, não sabe quem instruiu, não sabe quem cuidou, não sabe quem discipulou, e isso é o mais assustador. E Jesus, ele nunca agiu assim. Jesus, ele nunca agiu como alguém independente. Ele sempre honrou o Pai. Ele sempre mostrou a sua origem, ele sempre mostrou de onde ele veio e para onde ele queria ir. Jesus, ele sempre na sua mensagem mostrava uma origem, mostrava também o seu destino. Então, quem rejeita esse princípio, para mim, quem rejeita esse princípio do envio, está tentando viver um ministério que nem Jesus viveu. O mais interessante da sua fala, agora sobre Jesus, é que nós vamos observar que mas em quase todo o ministério de Jesus Cristo, a fala mais enfática dele é: O Pai me enviou.
o Pai me enviou. Eu sou o enviado de meu Pai. Ele está falando e decretando aonde é a origem dele e quem o enviou para essa missão. Ele não fala em nome de si mesmo. Eu procurei entender este fenômeno de igreja sendo aberta dias após dias. E uma grande diferença que eu encontrei sobre isso é sobre unção e ordenação. Quando eu sou ungido e quando eu sou ordenado. Isso faz uma total diferença e eu vou deixar esse pontinho para você ir lá. Eu só vou te dar um copo d'água, mas você vai ter que matar a sua sede lá, procurando saber o que é ser ungido e o que é ser ordenado. Olha quanta diferença isso faz para os dias de hoje. Quando nós entendemos o que Jesus está querendo dizer que o Pai enviou, ele está dizendo da onde é a origem dele. Quando os outros foram enviados por Jesus Cristo, ele disse: vocês vão pregar em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, que era o lugar onde eles não queriam pisar por ser judeus e por todo o estigma que cercava os samaritanos, e até os confins do mundo. Jesus disse que eles foram enviados para isso. Não foi nós que escrevemos aqui. Foi Jesus que disse. Mas o lindo e o importante de saber quem nos enviou é entendermos a nossa missão justamente sobre isso. Quando eu sou enviado, diz: olha, tem alguém antes de mim que pavimentou o caminho a qual agora eu devo seguir. Eu sou um enviado dele. Só que nos dias de hoje nós vivemos algo diferente disso. Hoje todo mundo se autoproclama. Eu sou um pregador do evangelho. Eu sou um evangelista, eu sou alguém que está para anunciar. Todos nós somos. Todos nós podemos anunciar o evangelho todos os dias, independente do lugar. Só que a questão aqui não é sobre isso, sobre o falar e o não falar. Nós estamos sobre quem vai falar. Você entendeu? Então, se nós entendemos quem nos enviou, nós sabemos de onde nós estamos, para onde vamos e aonde nós queremos chegar. Quando nós falamos desse tema, e é um tema muito crítico para uma classe, eu vou reenfatizar a minha fala. Eu sou fã de não poucos, mas muitos itinerantes. Cara que discorrem o texto e pregam que só pode ser usado pelo próprio Deus, porque é algo sobrenatural, não é algo humano. Mas também a outra classe, e é essa que nós estamos tocando, aonde ele não tem raízes. Nós não sabemos quem que é o pastor dele, e isso faz diferença. Pode não fazer para você que simplesmente está lá para sentar num culto, ouvir 30 minutos de palavra, porque você vai dizer, a obrigação é dele de aprender. A obrigação é dele de saber falar. Mas isso faz muita diferença. Porque há uma frase que se diz: a malícia de quem fala não pode mudar o entendimento de quem ouve. Então, se nós não servimos uma boa comida, se nós não estamos entregando a pessoas a qual nós conhecemos, e o Novo Testamento fala sobre caráter, sobre conhecer o caminho daquela pessoa, o caminho daquele enviado. Você entendeu? Então, nós estamos entregando, estamos banalizando e normalizando isso. Pessoas que nós não sabemos de onde veio, simplesmente se autoproclamou. Se nós, como comunidade de fé, não se fecharmos, mas limitarmos e compreendermos isso, não normalizar isso, nós teremos um evangelho muito melhor do que os vividos nos dias de hoje, como comunidade de fé. Não falo como palavra de Deus, não como ministério de Jesus Cristo, como comunidade de fé. Teremos menos afastados, menos desviados e muito mais graça derramada sobre nós e avivamento genuíno e verdadeiro. Para me encerrar a minha terceira fala, eu não consigo me conformar, eu não consigo entender alguém que posta um cartaz com 31 dias pregando ter tempo para servir a sua comunidade local.
Eu não consigo entender e compreender como ele consegue servir a Igreja de Jesus Cristo estando ausente da sua comunidade. E isso eu não consigo entender. Possa ser que há mais clareza, mas neste momento eu não consigo enxergar à luz da palavra isso. Alguém que não consegue servir uma igreja local pode ser apto a servir outras igrejas, outras comunidades. Linkando com isso que você acabou de falar, isso é algo muito sério, porque todo mundo quer estar lá, naquele lugar, no lugar de destaque, todo mundo quer estar nos banners, todo mundo quer estar, de certa forma, num lugar importante, ainda que não, talvez com anseio de ser famoso. Às vezes a pessoa, tem alguns, né? Não posso generalizar, mas tem pessoas que realmente servem de forma itinerante, porque amam o que fazem, foi chamado para aquilo e realmente cumprem com aquilo que foi chamado para fazer. Mas hoje muitos veem como profissão, muitos nem mais trabalham, muitos só vivem da famosa "eu vivo de agenda", né? Então, hoje, muitos sonham alcançar milhares de pessoas, mas poucos querem servir uma igreja de 50 membros, por exemplo, na sua própria igreja local. Então, querem estar em destaque, em multidões, mas não querem nem sequer limpar a igreja, não querem fazer parte do grupo da limpeza da igreja. Querem estar nas conferências, por exemplo, mas não querem estar na escola bíblica. Eles preferem serem convidados e querem serem convidados, mas não querem se colocar à disposição do próprio pastor. E isso daqui revela uma inversão de valores, evangelista Richard, porque a plataforma ela acabou se tornando mais importante do que o altar. As pessoas estão mais preocupadas com quantos seguidores vão conseguir, com se as fotos que a mídia tirou dele pregando, dele ministrando, do corte de vídeo que fez, ficou bom, e se no final do culto ele vai receber aquela foto, aquele vídeo, do que aquilo que é ministrado mediante o altar. Então a visibilidade ela passou a valer muito mais do que a fidelidade para com Deus. Então, Deus, eu aprendo que ele não chamou ninguém para construir um nome. Deus, ele chamou pessoas para carregar um nome. Porque eu e você, o nosso nome carrega uma missão. E eu sempre gostei de, ao ministrar ou ao estudar, ou preparar a massa, sempre estudar o nome, porque sempre o nome de uma pessoa, mediante a Bíblia, carrega a missão. E geralmente o nome daquela pessoa está associada ao cenário, ao contexto, à história, à situação. É sobre um Jacó que para muitos é enganador, mas é agarrador de calcanhar, mas é alguém que o Senhor diz: você não nasceu só para construir esse nome. A partir de agora você vai ser príncipe. É um Jabes que carregava um nome de dor, mas ele orou e dentro de uma genealogia o Senhor falou assim: não, peraí, eu vou parar essa genealogia. Tem alguém aqui que é destaque, tem alguém aqui que decidiu ser a diferença, tá orando diferente. Jabes carregava o nome de dor, mas o Senhor, ele falou: Senhor, muda o meu cenário, muda aqui a minha situação. Não quero carregar esse nome de dor, não quero carregar esse sentimento, não quero carregar essa perseguição pelo meu nome. E o Senhor atendeu a oração de Jabes. É alguém que pela morte de uma mulher ia carregar um nome de dor também, Benoni, e o pai interviu e disse: não, vai ser Benjamim, nome de honra, não vai ser nome de dor, não vai carregar esse nome de sofrimento, não vai carregar esse nome que vai trazer lembranças de um luto, mas vai carregar alguma coisa de honra, um sentimento bom. Então a gente não
nasceu para construir nome. A gente não nasceu para ser famoso no sentido de nós brilharmos, de nós sermos as estrelas, de nós, aonde chegarmos, sermos o destaque, mas carregarmos um nome, talvez o nosso, mas representando aquele que nos chamou. Então, a igreja ela sempre enviava os missionários. Como você falou, Paulo e Barnabé, eles não saíram andando, por mais preparo que eles tinham, eles não saíam andando, chegou meu momento, chegou minha hora, eu tô pronto, eu vou. Mas foi o próprio Espírito que disse: separe Paulo, separe Barnabé. E eles foram. Com Silas foi a mesma coisa, Timóteo foi a mesma coisa. Então, a igreja costumava entrar em constante oração, jejuava, reconhecia, impunha as mãos e aí sim enviava. E hoje a gente está invertendo as coisas, a gente está enviando, está reconhecendo, está dizendo: esse tem Deus, esse não tem Deus, esse tem unção, esse não tem unção, e aí sim a gente vai distinguindo se é um diácono, se é um evangelista, se é uma missionária, vai de acordo com o estilo da pregação, se grita, se não grita, se faz movimento, se não faz, se revela, se não revela, e aí a gente vai derramando cargo de acordo com aquilo que é ministrado. Então tá tudo muito invertido. Só que se a gente for olhar no Novo Testamento, a gente não conhece missionários independentes. A gente não conhece pregadores, a gente não conhece as igrejas, a gente não conhece ministros sem comunhão. Então sempre tinha ali uma comunhão, sempre tinha uma unidade, um conjunto, sempre tinha um reconhecimento de quem estava enviando. Então isso é muito perigoso nos dias de hoje. Quer ver uma fala que você vai trazer à sua memória e você vai concordar com tudo que nós estamos falando aqui? Há quanto tempo, quando o pregador toma o microfone com a oportunidade, e ele não diz assim: trago a paz do meu pastor, trago a paz da minha pastora, trago a paz do meu ministério, sirvo em tal comunidade? Possa ser que ainda ouvimos falar em grandes comunidades, onde há subsedes e há uma sede maior, onde diz: eu congrego na subsede tal, número tal, pastor tal. Mas, com este grande fenômeno de igreja sendo aberta dias após dias, há muito tempo, eu não consigo precisamente trazer qual foi a última vez que eu ouvi tal fala. Trago a paz do meu pastor. Coisa que, diferentemente, quando eu era novo, que eu acompanhava minha mãe na igreja, e todo pregador que ia lá, também no começo do meu ministério, eu sempre ouvia falar isso há alguns anos, bem precisamente entre 6 a 7 anos atrás, eu ouvia isso. Trago a paz do meu pastor, então você sabia quem que era o pastor dele. Trago a paz da minha pastora, então você conhecia a origem dele. E é por isso que eu enfatizo essa minha fala. Qual que é a real intenção sobre isso? Será que é simplesmente falar do Evangelho, falar de Jesus Cristo, falar da sua santa palavra, ou a finalidade é outra? Ao meu ver, caminha para outra. Caminha para uma real intenção aonde nós queremos ser vistos e ser reconhecido por homens, reconhecidos por um grande público. Você já presenciou, eu tenho certeza que já ouviu falar aonde diz: convida tal pessoa para pregar. Mas ele já pregou aonde? Quantos seguidores ele tem no Instagram? Quem que ele conhece? Com quem que ele anda? Isso faz uma total diferença. Ter muitos seguidores em redes sociais influencia muito. E por que eu digo essa real intenção? Isso eu não vou ser hipócrita de falar, é uma crítica. Aonde eu já vi, presenciei, não foram poucos,
pregadores que levam a sua mídia particular. Qual que é a real intenção dele? É falar de Jesus para aqueles que estão ali ou também propagar o nome dele? O nome dele, aquele que vos fala, não aquele que enviou a ele. Porque quando eu tento propagar a minha imagem e expandir o meu nome, quem me enviou fica em segundo plano. E como eu já bem disse, isso é uma crítica. Não vou ser hipócrita de falar. Quando eu contrato uma mídia particular para que eu enfatize e mostre o que eu estou fazendo, é porque, na verdade, eu quero ser visto. Eu estou dizendo, e isso é a minha opinião. Olha, Jesus, olha, Espírito Santo, eu sei que vocês querem soprar o meu nome, eu sei que vocês querem me enviar, mas com essa ajudinha aqui, eu chego mais rápido. Talvez eu possa ir mais longe. Entendeu quando eu falo de real intenção e eu estou falando sobre isso? Ah, mas alguns gostam de fundo. Amém. A Bíblia diz que através do louvor, através do tangedor, eles também profetizavam. Não há problema nenhum quanto a isso. Eu nem vou entrar neste mérito, porque eu parabenizo quem consegue usar o fundo, quem sabe o time, quem tem este dom, porque é ferramenta. Parabéns. Mas a minha crítica aqui vai: quando você contrata uma mídia particular para divulgar somente as suas agendas, o que você faz, cortes de entrega de profecias, melhores ângulos de fotos, melhores cartazes, você não está revelando a sua real intenção? Simplesmente Deus te impulsionar, o Espírito Santo te impulsionar, não é o suficiente. Eu entendo, a internet é ferramenta para isso, de propagação do evangelho. Eu já fui alcançado por palavras ministradas por outras pessoas, mas estou falando de igrejas que filmaram seus cultos e expuseram na internet. Igrejas, comunidades locais. Não foram pessoas particulares. Mas há também aqueles pregadores particulares que usam os vídeos que a igreja produziu e também isso não tem o menor problema. É ferramenta. Outras pessoas precisam ouvir isso. Mas mídia particular, contratada por ele durante o culto, isso, na minha visão, mostra a real intenção dele, evangelista Antônio. É, e isso é o que mais, na verdade, tem acontecido, principalmente para alguns, assim, que têm iniciado, basicamente, como, assim, dizendo no mundo, assim, comercial, empresarial, seria um portfólio. Acumular ali conteúdo, até mesmo para os próximos cartazes ter aquela foto de destaque, ter aquela foto mais recente, faz aqueles cartazes de agenda abertas com as fotos mais atuais. Então já vi diversas vezes pessoas pedindo ou solicitando pelas redes sociais indicações de fotógrafos para poderem acompanhar nas agendas e poderem fazer esses registros aí. E isso acaba banalizando, né? Porque às vezes tem uma igreja sim, que tem uma mídia, tem uma boa estrutura, e você utiliza, obviamente, a sua imagem, você utiliza ali das imagens registradas, mas vai ter igrejas que não vai ter esse registro, ou ela não vai ter esse recurso, ou ela não vai ter esse departamento, ou não vai ter pessoas que foram preparadas ou separadas para esse tipo de serviço, né? Desse tipo de departamento. E aí elas decidem levar a qualquer momento para justamente fazer com que o seu ministério se alavanque de uma forma mais rápida, né? Só que eu aprendo que o reino ele nunca começa no palco, ele sempre começa no serviço. Então, Josué, quando ele iniciou servindo Moisés. Elias, ou melhor, Eliseu serviu Elias. Davi cuidou de ovelhas.
Então, os discípulos passaram anos apenas aprendendo antes de irem realmente para poder fazerem seus discípulos e irem para cima de tudo. Então, quem não consegue servir dificilmente vai conseguir liderar ou conseguir proporcionar para alguém um alimento saudável, né? Então, qualquer autoridade espiritual que seja, seja de um ministro, seja de um pregador, seja de um cantor, tudo isso tem que nascer na base da humildade. Então, não adianta eu já querer começar lá em cima e se esquecer das raízes. Então é por isso que a gente tem que ter raízes, é por isso que a gente tem que saber de onde a gente está saindo, quem nos instruiu, quem nos ensinou. Porque se a gente for olhar para o nosso cenário, Richard, quem éramos lá no começo e quem somos agora, não que nós somos destaque, somos famosos, longe disso, até porque nós nunca procuramos por isso, e eu acho que é por isso que nós ainda, até às vezes a gente brinca, né, que a gente acabou ficando para trás, mas porque a gente não procurou ser como muitos que às vezes começou junto com a gente, ou até mesmo depois da gente, e já está em outro patamar. E isso não é no sentido de querer barrar o ministério, não querer dizer que a pessoa não está preparada para aquilo. Às vezes foi o próprio Deus que realmente soprou o ministério, que preparou a pessoa para aquilo, que é o tempo dela viver aquilo que ela está vivendo. Só que eu falo no sentido de eu e você, como muitos aí, decidiu ao invés de ir, ficar e aprender. Então a gente parou no tempo, no sentido de dedicar 3, 4 anos para sentar numa academia, para sentar e aprender realmente o que exaurir realmente a Bíblia e estudar teologia, enquanto muitos só decidiram ir e estão fazendo sua história, estão construindo o seu ministério, estão construindo o seu nome, mas é, também a gente olha pessoas e vê que realmente nada mudou, né? Pessoas geralmente é a mesma mensagem, geralmente não tem nada de novo para entregar, geralmente não tem um conhecimento para entregar, não tem um conselho para trazer para alguém, e a pessoa, de certa forma, mesmo que está lá na frente, continua parada no tempo. E nós que às vezes decidimos parar no tempo, avançamos sem perceber. Então, quem foge da vassoura normalmente também não suporta o peso do púlpito. Então, tem pessoas que começou com a gente que hoje já não está mais. Tem pessoas que tinha mais preparo que a gente e hoje já não está mais em evidência, saiu dos caminhos, e isso não nos alegra, obviamente. Gostaríamos de todos que todos estivessem juntos, vivendo tudo isso junto, né? Tanto aqueles que começaram com a gente, tanto aqueles que começaram antes, tanto aqueles que iniciaram depois, mas que estivéssemos compartilhando experiências uns com os outros, mas que cada um decidiu caminhar por um caminho, uns decidiu ficar, outros irem, outros pararam, mas tudo isso faz parte dessa temática que a gente está falando, de uma autoridade espiritual que nasce por conta da humildade. Porque uns deixaram a soberba, outros deixaram o nome, outros deixaram a humildade tomar conta, outros deixaram o orgulho tomar conta, outros deixaram a ignorância tomar conta. Então, tudo isso faz com que a gente olhe e fale, realmente, é, vale a pena pregar em todo lugar e não servir a nossa casa espiritual? Será que vale a pena a gente servir o melhor? É um exemplo simples. Quando a gente recebe alguém na nossa casa, a gente quer pregar o melhor talher, o melhor copo, a melhor taça, o melhor prato. A gente pega lá o melhor refrigerante, a melhor bebida, enfim, quer servir o melhor para a pessoa que está de fora. Mas às vezes a gente que está de dentro, a nossa família, a gente come no copo de plástico, toma no copo de plástico, pega o talher mais velho, mais ralé, pega o copo, o prato ali que rachado, né, trazendo um símbolo. Então, para nós, às vezes a gente quer entregar de qualquer jeito e para os outros a gente quer fazer o melhor. Então, isso é algo muito
necessário de falar. Porque às vezes a gente faz no automático e nem percebe. Então, às vezes é necessário alguém falar para alguém também perceber do que está acontecendo. Então, às vezes a gente precisa parar e falar assim: será que vale a pena eu entregar tanto para fora e deixar os de dentro padecer? É igual o nosso podcast que a gente estava estudando sobre teologia. E a gente está vivendo o tempo do miojo, né? Como você tinha mencionado lá no, em uma das suas frases, o miojo ele chega um momento que ele vai até alimentar a gente. Ele alimenta hoje, alimenta amanhã, depois de amanhã. Só que vai chegar um tempo que o nosso próprio corpo vai exigir os nutrientes que o miojo não vai entregar. A proteína que os nutrientes que o miojo não tem. Aquilo que o nosso corpo necessita, o miojo não tem tudo aquilo que o nosso corpo necessita. Então, uma hora o nosso corpo vai sentir. Então, é a mesma coisa. Então, a gente precisa ter essa conscientização de que a gente precisa ter esse peso de púlpito no sentido de que nós devemos servir na mesma proporção quem está lá fora, mas os de dentro também. Porque nós estamos debaixo de uma autoridade. Nós devemos também ter o respeito. E o que você falou, eu saio, eu cumpro algumas agendas. Não é todos, às vezes dentro de um mês ali eu consigo cumprir apenas umas 3, 4 no máximo, e devido a alguns compromissos e tudo mais, mas geralmente quando eu saio ou quando no próprio ministério que eu congrego e eu vejo a pessoa, dificilmente você vê o que você falou. Eu estou aqui, trago a paz do meu pastor, trago a paz da minha pastora, e isso tem ficado de lado, tem ficado para trás. E isso é muito triste, que às vezes a gente tem achado que nós somos suficientes demais e deixamos aqueles que às vezes ora pelas madrugadas, desce nas madrugadas, intercede por nós, sem às vezes a gente perceber, e a gente deixa de honrar essas pessoas por conta às vezes da nossa autossuficiência. Ah, eu não preciso apresentar, não tá aqui, não vai me ouvir, então eu deixo para lá, vou para a mensagem e seja o que Deus quiser. É, como nós bem falamos sobre isso, né? A real intenção, e é nisso que eu vou enfatizar e é nisso que eu vou ficar. Sobre a real intenção do coração. Como eu falei, né, na outra fala oportuna, sobre nós não ouvirmos mais, trago a paz do meu pastor e da pastora. A real intenção, quando eu digo sobre isso, eu não sirvo a igreja local porque eu tenho muito mais oportunidades fora. Para que eu vou ficar num culto de doutrina na quarta ou numa campanha na sexta, um culto da família no domingo, sentado para ouvir o meu pastor, para ouvir quem o meu pastor convidou para pregar, ou para ouvir o meu outro irmão, um presbítero, um evangelista, ou um pastor auxiliar, se eu posso estar pregando? É. O que eu falo sobre isso é sobre tempos, estações. Tem tempo que nós vamos alimentar, nós nos preparamos para isso. Tem tempo que nós vamos precisar ser cuidados. E cuidados por quem, se eu não sirvo a ninguém? Cuidado aonde? Se eu não tenho uma casa? Se eu não consigo servir, como que eu vou ser servido? E não adianta você ser hipócrita de falar para mim que não há um tempo em que você precisa ser cuidado. Todo mundo passa por crises, todo mundo passa por cansaço, todo mundo passa por dias difíceis. Você pode ser o maior tocha, o maior vaso na mão de Deus, mas todos, absolutamente todos, precisaram ser cuidados. Cuidados por quem, se você não serve a ninguém? Forte. E aí é onde eu digo a real intenção sobre isso. Se eu não consigo servir, se eu não consigo sentar para ouvir, se eu não consigo ser cuidado, como simplesmente eu só quero falar?
É por isso que nós abrimos essa live, é por isso que nós estamos aqui, por isso que nós estamos falando da Bíblia, estamos falando de algo cotidiano, vivido nos dias de hoje. 31 dias de agenda, você não tem tempo para sentar, ouvir, ser cuidado e ser discipulado. Não adianta você vir com essa hipocrisia falar para mim que dá. Eu não estou criticando a sua agenda, eu nem tenho agenda. Tá aqui, na minha face, alguém que briga comigo por conta disso. E eu já falei para ele e para outras pessoas que isso não arde no meu coração. E não é porque não arde no meu coração que eu tenho que falar para você que você não tem que ter também. Não, não é contra isso. Você tem que propagar sim o evangelho. Se você for enviado e se essa for a sua missão, que Deus te abençoe, que você vá. Você é necessário. Há muitas pessoas que a única oportunidade de elas ler a Bíblia será através de você. Tem muitas pessoas que não têm acesso ao estudo e a forma como você traz a palavra será o maior esclarecimento que ela vai ter sobre a vida dela. E é sobre isso. Mas o que nós estamos falando aqui é para uma determinada classe em particular, não é generalizando todos. É essa classe e qual é a real motivação do seu coração. Tem que ter o cuidado de falar? Sim! Mas eu conheço uma certa quantidade em que a motivação do coração dele nunca foi almas, nunca foi pessoas, mas sim o atrativo financeiro que isso traz. Hoje, nós vemos altos cachês e alguns que dão a oportunidade da pessoa viver só daquilo. Mas temos também que entender o que é viver da obra e viver para a obra. Há uma diferente colocação sobre essas frases. Toma cuidado quando você diz eu vivo da obra e eu vivo para a obra. A Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Sim, a Bíblia diz. A Bíblia diz que os mestres têm por direito honra dobrada porque eles se dedicam, se debruçam ao esclarecimento, ao entendimento da palavra. Dobrados são os seus honorários. Entendeu? Então, eles vivem para a obra. Eles não vivem da obra. Porque evangelho nunca foi profissão. Lembre-se, evangelho de Jesus Cristo é perseguição, acusação, difamação. Mas ele disse, não fui eu, é ele que disse, aquele que perseverar até o final, dar-te-ei a coroa da vitória. Ele também disse, por causa do meu nome, vós serão perseguidos. Ele também disse que se você não causar um alvoroço entre os seus familiares por causa do nome dele. Percebeu a diferença entre viver para a obra e viver da obra? Quem vive da obra não está preparado para viver para a obra. Viver da obra é aquilo que ela tem para me entregar. Viver para a obra é aquilo que eu tenho para entregar para ela. Entendeu? Porque eu sou enfático em dizer qual que é a sua real intenção. Isso eu quero trazer uma reflexão para você e para quem te cerca e para aqueles para quem você também ouve. Qual que é a sua real intenção? Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ele diz, enquanto houver vida, há esperança. E nós estamos aqui para trazer esclarecimento para você. Percebe, em nenhum momento nós estamos atacando A, B ou C, dando nome, nós não estamos falando, nós estamos trazendo clareza. Olha só. Perceba qual que é a real intenção. Porque nós queremos que você também seja esclarecido. O conhecimento não é algo para ser guardado para nós. Nós aprendemos na academia. Nós somos um balde que, após ser cheio, derramamos em outros para ser cheios novamente. Entendeu? Um dia nós também acreditamos em todo este mundo que nos engloba. Só que foi tirado as escamas dos olhos e foi-se aberto um mundo infinito diante de nós que se chama Evangelho do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E Cristo não só nos convidou simplesmente a sentir, ele nos convidou também a pensar.
Se for para pensar, raciocinar e compreender que nem tudo que parece é. Quer ver outra palavra que ele disse? Não fui eu que disse, não é o que eu penso ou o que eu estou explanando. Foi ele que disse. Naquele grande dia haverão aqueles que enganarão a muitos. Até para enganar não é fácil. Tem que usar armas de persuadir pessoas. Até para enganar tem que estar preparado. Pense bem sobre isso, evangelista Antônio. Essa arma aí é poderosa, hein? Persuasão, isso daí é para poucos. Essa daí já tive o desprazer de conhecer algumas pessoas que levam essa arma como algo que se passa a acreditar. A persuasão é uma das coisas que, se você não tiver um pingo de conhecimento, você acaba caindo, como a gente costuma dizer nos termos, cai no laço. Muitas das suas falas me chamou a atenção e me deixou refletindo aqui. Principalmente nessa questão de pregação, de pregar, essas agendas que não tem fim. E eu não sei nem como essas pessoas elas conseguem. Porque às vezes eu tenho 4 agendas, às vezes não é nem uma atrás da outra, é uma a cada semana, uma a cada, eh, uma longe da outra, não é nem perto. Às vezes eu não consigo parar, para assimilar e estudar e preparar um texto bem estruturado para poder entregar algo bem estruturado. E essas pessoas que têm uma agenda de 20, 30, 31 dias, um mês inteiro, conseguem. Eu não sei como conseguem. Eu quero acreditar em evangelista Richard, eu quero acreditar que são mensagens. Não vou dizer que não são mensagens repetidas, que às vezes há necessidade de. eh, Às vezes cabe ali no culto, às vezes é a mesma campanha, o mesmo tema, enfim, não tem para onde fugir. Mas eu quero acreditar que essas pessoas param para estudar, cara, porque eu não sei o tempo que elas têm, se é de madrugada, se é de manhã, de noite, não sei. Mas para eu estudar, às vezes eu levo pelo menos um dia, assim, pelo menos só lendo o texto, para depois eu pensar em montar alguma coisa e eu vou pensando em associar. Às vezes, quando acontece de ser alguma coisa de última hora, geralmente você sempre tem ali uma mensagem, uma pregação que você já pregou, que às vezes casa com um tema, então você já meio que conhece. Mas quando você pega para preparar uma mensagem mesmo, não tem como, não tem. Não é algo de 3 minutos, não é algo que você olha, e isso possa ser que tenha uma ajuda de um amigo novo aí, né? Um amigo que tá surgindo aí de 2025 para 2026, que vai ser, acredito, o nosso próximo tema de live. Só pode ser esse, Ele porque tá salvando muita gente, tá hein? salvando bastante Estamos de olho, pessoas, hein? estamos de olho. Porque só pode ser isso, porque não tem como montar uma mensagem assim tão rápida, ou a pessoa é muito boa, tem muita conexão com o céu para ter várias mensagens para vários dias, mas eu estudando sobre esse tema, eu aprendi que ser enviado não significa apenas receber, né, essas oportunidades de pregar, mas ser enviado eles envolve diversos outros temas que a gente já acabou abordando aqui, mas é mais algo para fechar o nosso pensamento aqui. Significa sim, viver debaixo de uma cobertura, ter aonde congregar uma igreja, ter uma liderança, ter uma prestação de contas, ter alguém que celebre os seus acertos, mas também confronta os seus erros, ser enviado, né, ou o envio, ela não limita ninguém, mas o envio ela protege pessoas.
Então, você ter uma pessoa, uma igreja que te envia, né? Ah, você precisa de uma. A África precisa de uma missão, tá precisando de pessoas, tá precisando de alimentação, tá precisando de Bíblia, tá precisando de roupa, tá precisando de alguma condição. Vou enviar um grupo de missionários, um grupo de evangelistas, pregadores aqui, para ir lá, para fazer essa ação, para poder pregar lá, para poder ministrar, para poder semear. Então é alguém que está por trás. Tudo isso precisa ter alguém, né? Isso não significa que eu não tenho um pastor, eu não posso pregar. Não é sobre isso. Mas você tendo alguém que é, esteja orando por você, e como o evangelista Richard disse, e eu costumo muito dizer no final das minhas ministrações, quando eu convido o pessoal para frente do altar e eu convido a oração, eu digo algo para essas pessoas. Eu digo o seguinte: não tenha vergonha quando alguém te chama para orar por você. Porque quem está geralmente na frente de um trabalho, seja um pastor, seja um líder, seja um dirigente, seja alguém com cargo, essas pessoas é quem mais precisa de oração. Principalmente pastor, principalmente presidente de obra. Porque ele está lutando não somente pela sua casa, pela casa dele, mas pela sua casa também, pela casa dos membros. Então ele não está guerreando as suas guerras, mas ele está guerreando a guerra de uma igreja inteira. Então eles também precisam de oração. E geralmente, quando eu digo isso, muitas pessoas vêm, não porque é uma frase bonita, não porque é um discurso bonito, mas porque eles entendem que nós que somos enviados, e quando nós estamos ali, nós não somos super crentes. Não é algo que nos limita, mas é algo que nos protege. E é como o Richard falou: se a gente não tem uma cobertura espiritual, se a gente não tem um pastor, alguém que nos aconselha, alguém que nos mentoria, alguém que nos instrui, como que a gente passa para frente? A conta acaba não fechando. A não ser que o nosso amigo do século de 2025, 2026 também esteja cumprindo esse papel de psicólogo, mentor e coaching também. Não duvido, mas possa ser que ele esteja trabalhando nesses bastidores aí também. Mas brincadeiras à parte, a gente precisa ter essas pessoas, ainda que não seja uma pessoa que líderes que estão constantemente mandando mensagem: ó, tô orando por você, tô te apresentando, tô aqui no monte orando por você, tô aqui nas madrugadas orando por você. Mas você sabe que você pode contar com uma igreja num dia difícil, num momento difícil. É sobre um Pedro que não recebeu uma mensagem, obviamente que estamos falando de outros tempos, mas conjecturando e trazendo para os dias de hoje, não recebeu uma mensagem dizendo: estou orando por você, mas tinha uma igreja orando por ele. Sem ele ver, sem ele perceber, se reuniram, oraram, e o anjo foi lá até Pedro e disse: Pedro, vem embora. Está na hora de ir embora. As portas se abriram e eles chegaram lá na casa da irmã Maria. E quando ele chegou lá, estava tendo um culto de oração. É sobre isso. É sobre ter com quem ter o socorro, ter um braço, ter uma mão estendida, mesmo que o seu ministério seja um ministério que você não vai levar todo mundo com você. Às vezes você vai sozinho, mas você sabe que você tem um apoio. Às vezes você vai com a sua esposa, você vai com o seu esposo, você vai com um amigo de confiança. Você às vezes pode dizer que você vai com seus próprios pastores cumprir uma agenda, fazer algum tipo de trabalho social. Mas você sabe que tem ali pessoas que estão intercedendo por você e o poder da intercessão é muito importante. Então, antes da gente concluir a nossa ideia, a nossa conversação, eu estava olhando aqui e eu vi que a hora voou. Por mim, eu fico aqui mais muitos e muitos tempos, Falar mas de Jesus é bom. quando fala, pega para sentar e falar e destrinchar, o relógio é o nosso maior inimigo. Mas antes de concluir aqui, eu quero estar passando mais uma vez para o evangelista Richard, para ele dar as considerações dele também sobre esse tema mais uma vez, pregando em todo lugar,
sem servir em lugar nenhum. Richard? Eu vou concluir a minha fala com a seguinte questão. Para você também, itinerante, como é bom ter um lugar para voltar. Sabemos que muitos de vocês também já foram a lugares que foram muito mal recepcionados, entregaram o melhor de vocês e o que receberam em troca, às vezes, é um tapinha nas costas, é um último lugar na cadeira, é 15 minutos de palavra, também não é fácil. Temos que ver também os 2 lados, mas quando você sabe qual que é a real intenção e quem te mandou, você sabe que quando você voltar para casa, você sabe que você vai ser cuidado e você vai dizer verdadeiramente, não há lugar melhor do que a nossa casa. E como é bom ter um lugar para chamar de casa. Então nós também temos que pensar nisso, essa é a minha mensagem para vocês também. Servir é bom? É bom servir, é bom. Falar de Jesus? Melhor ainda. Poder propagar o seu evangelho e ver vidas sendo alcançadas é maravilhosamente extraordinário. Mas como é bom e maravilhoso ter um lugar para se chamar de casa. Essa é a minha casa. E independente de como nós somos tratados maravilhosamente bem em outros lugares, você tem essa frase com você no seu coração. Como é bom estar em casa. E em casa nós ficamos o mais à vontade possível. E as nossas comunidades de fé também carecem de vocês. Carece de vocês que vivem para o Evangelho, vivem para a palavra, entenderam a missão, se dedicam a ela em oração, jejum, leitura e um dom que Deus te entregou. Ministrar é um dom. Nem todos vão ter esse dom. Uns vão ser excelentes professores, mas não vão ser excelentes pregadores. Outros vão ser excelentes pregadores, mas não vão ser excelentes professores. Então, cada um na função que Deus escolheu e chamou. Todos vocês são necessários. Vocês itinerantes são necessários. A essa classe que serve em todo lugar, mas não serve a lugar algum, ainda dá tempo. Há muitas comunidades de fé que estão aguardando vocês, com os braços abertos, para você também dizer: eu pertenço a essa casa. Eu quero agradecer ao evangelista Tony pelo convite, por este tempo precioso, a qual nós falamos de evangelho, falamos da palavra do nosso Senhor, falamos de pessoas, falamos de situações, algo necessariamente e extremamente importante. É bom nós não nos omitirmos, ficar com a boca fechada. É preciso falar, mas falar educadamente, com moderação e saber o momento certo de falar. Eu sempre digo para ele, nós somos chamados para trazer esclarecimentos. Eu tenho uma saudade imensa de quando eu achava que ler um versículo era o suficiente. Agora nós temos que cavar tão profundo, que às vezes chega a ser exaustivo, mas no final é prazeroso. Ele diz que leva muito tempo uma mensagem. Eu só prego em alguns congressos, mais precisamente na minha comunidade de fé e alguns convites particulares. Às vezes eu levo uma semana para montar uma mensagem. Imagine se eu tivesse que pregar todos os dias, o que eu estaria entregando para essas pessoas? Uma comida requentada ou uma sobra do que eu entreguei na noite passada. E é sobre isso. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe, os guarde e sempre traga esclarecimento para todas as dúvidas que vocês tiverem. Há um amigo, e esse é infalível, chamado Espírito Santo. Evangelista Richard, mais uma vez eu quero agradecer o seu convite, agradecer esse papo, essa conversa, esse esclarecimento, essa troca de experiência, de conhecimento, e eu creio que o nome do Senhor pôde ser glorificado e exaltado. Eu concluo aqui com a frase de Paulo, com esse versículo 15, que diz: como pregarão se não forem enviados?
Então, talvez o reino não precise mais de pregadores, talvez precise de mais servos, porque quem aprende a servir nunca terá dificuldade para obedecer quando Deus decidir enviá-lo. E quando Deus envia, eu aprendo que ele também sustenta, ele também capacita e também guarda. Quero deixar uma frase aqui para sua vida e ela vai dizer o seguinte: o verdadeiro pregador não é conhecido pelo tamanho da plataforma que ocupa, mas pela fidelidade com que serviu antes de ser enviado. Vou de novo. O verdadeiro pregador não é conhecido pelo tamanho da plataforma que ocupa, mas pela fidelidade com que serviu antes de ser enviado. Então eu quero deixar um conselho, especialmente para aqueles que carregam o chamado da itinerância. Se Deus ele abriu uma porta para você entregar em muitos lugares, pregar em muitos lugares, glorifique a Ele por isso, porque é um privilégio anunciar o Evangelho, servir a Igreja de Cristo. Mas nunca permita que a agenda substitua o altar do Senhor. Que os convites eles não possam substituir a comunhão, ou que as viagens, os benefícios substituam o serviço que a sua igreja local possa te proporcionar. Então, não existe chamado itinerante que seja maior do que o compromisso de servir. Então, antes de sermos pregadores, nós somos discípulos. E antes de sermos convidados para os púlpitos, nós fomos chamados para carregar uma cruz. Então, continue honrando o seu pastor, continue honrando a sua igreja, continue servindo a Deus onde Deus plantou você. Continue disponível para as tarefas que ninguém gosta de fazer ou ninguém costuma ver. Porque às vezes o mesmo Deus que te usa diante de milhares de pessoas também gosta de te ver, ajudando a organizar uma cadeira, orando por um irmão no secreto, ou simplesmente sendo fiel nos bastidores. Então, o ministério não é medido pela quantidade de cidades que nós visitamos, pisamos ou viajamos, mas pela fidelidade com que vivemos o Evangelho todos os dias. Eu parei para refletir quando eu estava meditando sobre esse tema. Se um dia os convites acabarem, como que ficariam os servos? Se um dia os aplausos cessarem, que permaneça os discípulos, porque as plataformas elas passam, atualizam, as agendas mudam, atualizam, as oportunidades vêm, vão, portas se abrem, mas também se fecham. Mas um dia ou uma vida de serviço continua tendo valor diante de Deus. Então fique com esse conselho, fique com essa mensagem. Que Deus possa abençoar sua vida, sua casa, sua família, seu ministério e que Deus possa te cobrir com a graça, com a misericórdia dele, em nome de Jesus. Vamos orar para finalizar. Obrigado por permanecer até aqui. Você que está acessando agora, não conseguiu acompanhar ao vivo, que Deus continue te abençoando, que Deus te proteja, te guarde, te ilumine. Compartilhe essa live. Essa live também vai ser projetada lá no Spotify, no YouTube também. Vou jogar lá. E eu creio que o nome do Senhor continuará sendo glorificado, continuará sendo exaltado. Divulgue, divulgue porque eu sei que tem pessoas que precisam receber essa mensagem, esse aconselhamento, esse conhecimento que nós pôde aqui trocar, conversar, e eu creio que essas pessoas serão alcançadas, mentes serão abertas, vidas serão transformadas para a honra e glória de Jesus. Deus, quero te agradecer por mais essa oportunidade, por mais essa live, por mais essa conversação, por mais esse tempo, por mais essa troca de experiência. Senhor, em nome de Jesus, que a cada um que permaneceu, que a cada um que der o play nessa live, venha ser alcançado pela tua presença, pela tua graça, venha ser ministrado pela tua palavra. Senhor, mais uma vez eu confirmo, reafirmo e bato na tecla, Senhor, que essa live não foi aberta para atacar,
para querer causar intriga ou divisão. Muito pelo contrário, fui para trazer luz, esclarecimento e iluminação, não somente para nós, mas para quem nos escuta. Senhor, em nome de Jesus, nos ensina cada dia mais, nos dê o conhecimento, nos dê a graça, nos dê a misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, somos eternos estudantes. Não somos os donos da verdade. Estamos aqui, Senhor, para aprender. Estamos aqui, Senhor, como eternos, aleluia, discípulos. E como discípulos estamos aqui, Senhor, debaixo da sua autoridade, debaixo, Senhor, da sua mão onipotente. E eu creio que o nome do Senhor foi glorificado. Que o Senhor continue levantando, sim, homens e mulheres enviados pelo Senhor para propagar o teu evangelho, para adorar o Senhor em louvores, para adorar o Senhor, seja em instrumentos ou da forma que o Senhor escolheu fazer. Mas faça, Senhor, mediante a tua palavra, mediante o seu envio, porque eu creio que coisas grandes e extraordinárias o Senhor fará por meio dessas vidas, em nome de Jesus. Amém. Evangelista Richard, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Que Deus possa abençoar sua vida, sua casa, sua família. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Até a próxima.